Meus queridos irmãos, muito boa noite, com a graça do nosso Senhor Jesus, na paz do nosso Senhor Jesus. Então vamos continuar nossa lição, sobre os 5 pontos do calvinismo, como temos estudado até agora. E estamos vendo, já perto do final, o 5º ponto, que trata da perseverança dos santos ou a doutrina da salvação. Então, segundo a representação arminiana, e dentro de uma lógica do seu ensino, como temos visto já em todas as aulas anteriores, o salvo pode decidir, como eu digo, uma palavra que eu mesmo inventei e está criada, ele pode decidir se dessalvar. Se ele foi regenerado porque quis, então ele pode também se desregenerar. Se ele foi ressuscitado porque quis, então ele pode também se desressuscitar. Se ele foi vivificado porque quis, então ele pode se desressuscitar. Se ele se reaproximou de Deus porque quis, então ele também pode decidir se afastar. Nós já vimos que todas essas coisas estão dentro ou implícitas na doutrina do arminianismo, não é? O homem não caiu totalmente, coisa nenhuma, o pecado de Adão foi de Adão, não temos nada a ver com isso, e nós decidimos voltar para Deus porque queremos. Então, se decidimos voltar dentro do nosso livre-arbítrio, então podemos, dentro do mesmo livre-arbítrio, sair de novo. E nós podemos ver que não é assim. O ensino do Calvino, que nada mais é do que o ensino apostólico, o ensino bíblico, desde o Velho Testamento, o ensino do Senhor Jesus e dos apóstolos, notadamente o apóstolo Paulo, foi quem mais trabalhou a doutrina da salvação pela graça, mediante a fé. Então, nós vimos isso. Então, essa doutrina da perseverança dos santos, não pode haver, como nós temos aqui, não pode haver ensino mais claro do que este sobre a doutrina da perseverança dos santos. Não há poder, como está escrito em Romanos, não há poder no mundo, visível ou invisível, capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É um cântico que nós cantamos com essa letra. Ele diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos do Senhor? É Deus quem os justifica. Como é que Deus nos justifica? Com a justiça de Cristo na cruz. Então, se Deus nos imputou a justiça de Cristo lá na cruz do Calvário, aos seus eleitos, quem vai tirar essa justiça? Nem o eleito terá poder, se quisesse, digamos assim, para tirar essa justiça. Então, olha, quem os separará? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, repare, se Cristo morreu pelos eleitos que o Pai lhe deu, como ele diz, nenhum deles eu perdi, Pai, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a profecia. Na sua oração sacerdotal, João 17, versículo 12. Aí ele exclui Judas. Naquele momento ele está orando pelos seus 12 discípulos que estavam com ele, e ele diz: eu não oro pelo mundo todo, eu oro por estes aqui que tu me deste. Mas ele diz isso no versículo 9, mas no versículo 12 ele exclui Judas. Nenhum eu perdi, a não ser o filho da perdição. Lá no 20 ele nos inclui: não oro só por estes, mas por todos aqueles que haverão de crer na pregação deles. Pois é, não pode ser diferente. Por quem Jesus está orando? Por aqueles que ele redimiu, por aqueles que ele expiou com seu sangue na cruz do Calvário. Ele não morreria por uns e oraria por outros. Ou ele não morreria por uns e não oraria por estes mesmos. É o que aconteceu aqui. Então aqui está dizendo, olha, é Cristo quem intercede por nós. Se ele morreu por nós, ele está lá, à direita do Pai, intercedendo por nós o tempo todo. Irmãos? Então, olha só. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Essa espada aqui está tratando da pena de morte, ou de martírio, coisa desse tipo. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. As pessoas normalmente citam esse versículo aqui, somos mais que vencedores no sentido material, no sentido da vida aqui na terra. Não é disso que o homem de Deus está tratando aqui. Ele está tratando aqui de salvação, observar todos os seus aspectos. Eleição, desse livro aqui especialmente.
eleição desde a eternidade, não é? Chamado no tempo oportuno pela pregação, justificação no entendimento do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, sua remissão, sua expiação. Eleição, aliás, adoção como filhos em Cristo Jesus, aquele que morreu exatamente para isso, para ser, como ele diz, a propiciação, ou seja, para tornar possível de novo a nossa reaproximação a Deus, a nossa ligação a Deus. Somos adotados como filhos. Uma vez adotados, Jesus mesmo disse que mandou o seu Espírito para habitar em nós. E esse mesmo Espírito também que habita em nós chega a gemer juntamente conosco em nossas orações, porque nossas ações não são adequadas, somos pecadores. Pois é, e esse Espírito, como Paulo explica em Efésios capítulo 1, versículo 12, 13 e 14, ele nos cela. É como uma correspondência ser entregue no destino, naquele contexto, eles entendiam muito bem o que era isso. O rei selava uma correspondência com o seu sinete, com o seu anel, em cima de uma cera líquida, e ela endurecia ali. Quem ia abrir aquele selo a não ser o destinatário? Como isso não chegaria lá? Então o Espírito Santo, é isso que Paulo quer dizer ali. O Espírito Santo nos selou e mais, é o nosso penhor, ou seja, é a garantia de que o livro será aberto pelo Cordeiro, lá no último dia, como está escrito no Apocalipse, os céus serão abertos e ali estará o nome de todos os eleitos do Pai. É isso, irmãos. Não há como mudar isso, isso é eterno. Para nós está acontecendo no tempo. Os eleitos são inseridos na igreja a cada dia pela pregação dos pregadores, pela santificação através do discipulado. É assim. Não pode ser diferente disso e nem será. Então, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Em que aspecto? No aspecto da salvação. Nesses aspectos que falamos agora, até chegar à glorificação. Porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, observe, se tudo isso aqui relacionado pelo homem de Deus, todas estas coisas ou qualquer coisa, não é possível, não tem possibilidade de nos separar de Deus, eu vou ter com o meu livre-arbítrio. Não há possibilidade disso, nenhuma. Nenhuma. O santo de Deus não tem livre-arbítrio para deixar o Senhor. Já o não regenerado, o seu livre-arbítrio é só para se afastar do Senhor cada vez mais. É assim a história da Bíblia. Foi o que aconteceu com Adão, foi o que Jesus veio propiciar a nossa vontade, mudar a nossa vontade para poder nos reaproximar do Pai. Essa vontade é só depois de receber o Espírito Santo, porque já é Deus em nós, agindo em nós e através de nós, mas na força do seu poder. Sem mim, nada podeis fazer. Jesus diz aos seus discípulos em João 15, versículo 5. Paulo diz, quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Pedro diz, aquele que fizer, faça na força que Deus supre. O que serve, o que prega, pregue segundo os oráculos de Deus. É assim, irmãos, que tem que ser. Que maravilha esse nosso Deus e essa salvação que recebemos. Então, em Filipenses 1,6, nós já lemos, o apóstolo Paulo manifesta a convicção que tinha dessa verdade aos crentes de Filipos. Estou bem certo que aquele que começou boa obra em vós haverá de completá-la até o último tempo. Então, ele não está falando aqui da saúde de ninguém, de recuperação de alguém que foi operado no hospital, como normalmente eu vejo as pessoas falarem. Não, ele está falando aqui de salvação, observado os seus aspectos, desde a eleição na eternidade, não é? Até a glorificação no último dia, a partir daí para a eternidade também. É disso que trata. Então, nós já vimos isso aqui, meus irmãos. Então, a perseverança dos salvos, eu disse que ia começar daqui, na última aula, a perseverança dos salvos, ela manifesta a eficácia da força do poder de Deus. O mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus e o levou às alturas para estar sentado à direita do Pai agora na glória celeste. É isso, irmãos. Perseverar na graça não é obra humana somente. É humana sim, mas essa obra humana já fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Essa obra, na verdade, é a obra de Deus. Aquela que ele de antemão preparou em Cristo Jesus para que andassem nelas, Efésios 2:10. Então, irmãos, é obra sobrenatural. 1 Pedro, vamos ver aqui. Como eu disse, Paulo fala, Pedro também. Vamos ver aqui em 1 Pedro, né?
capítulo 1, versículo de 3 a 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Atenção! Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, irmão, não tem como não perceber, numa leitura de um texto desse aqui, que Pedro está dizendo as mesmas coisas que Paulo disse lá atrás, como nós lemos, aqui em outras palavras. Então, olha, bendito Deus e Pai do Senhor Jesus, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Eu não tenho condição de me regenerar. Um morto não tem condição de reviver. Não sei quem é do espiritismo que volta não sei quantas vezes para poder se aperfeiçoar. Então, eu não tenho como morto, não tenho como me ressuscitar. Paulo diz, vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, mas Deus os deu vida em Cristo Jesus. Vos ressuscitou, vos regenerou, como Pedro está dizendo aqui. Pela misericórdia do Senhor Deus em Cristo Jesus, Ele nos regenerou. Para quê? Essa não é por quê, é para quê? Para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição do nosso Senhor é a garantia de que ressuscitaremos, mesmo depois de mortos, materialmente falando. Mesmo depois de sermos sepultados, ressuscitaremos com o Senhor. Para quê? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Imarcessível quer dizer que não murcha. Naquele tempo, o prêmio que era dado, a coroa que era dada para os corredores, era uma coroa de louros, né? Uma folhinha, uma planta. Então, aquela coroa de louros, o cidadão chegava, botava lá no seu local de troféus, e dentro de 3, 4 dias ela está murcha. O homem de Deus está dizendo aqui que a coroa que nós receberemos, está escrito em outros lugares, ela é imarcessível. Ela não murcha, é uma coroa de glória, a glória de Deus. Então ela não murcha, ela é imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Atenção, vós outros quem? Vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. É o poder de Deus que guarda os seus salvos. Essa é a doutrina da perseverança dos santos. Eles não perseveram porque querem ou deixam de querer, não. Eles perseveram porque agora eles estão vivendo com o coração trocado, como o Senhor Deus promete lá em Jeremias e Ezequiel. Tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne. Com o Espírito de Deus neles agora, colocarei neles o meu Espírito, colocarei neles o meu temor, para que andem segundo os seus decretos. Não somos mais nós, simplesmente nós. Agora somos nós no poder do Senhor. Somos nós fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Somos nós habitação do Espírito Santo. Não há a menor possibilidade de um salvo se salvar. Perder a sua salvação. Por quê? Porque não é mais só ele, agora ele está com o Senhor, andando nele, Senhor, Deus, Espírito Santo, andando nele e através dele. E como é que acontece isso? Mediante a fé. Como eu tenho dito para vocês, fé, em seu escopo geral, é a revelação da salvação que Deus nos dá e o conhecimento dessa revelação, o conhecimento desse Deus que nos deu a salvação, através do estudo diligente da sua palavra, para que possamos obedecer. Obedecer com base no que sabemos, a partir da revelação e a partir do crescimento no conhecimento do Senhor, que nos revela a cada dia mais maravilhas. É isso que é fé, no seu escopo geral. Fé, em suma, é obediência com base no conhecimento, com base na revelação de Deus. E para isso nós temos que saber. Como é que eu vou obedecer o que eu não sei? Isso é impossível. Eu tenho que saber. Então, mediante a fé. Para quê? Exatamente esse pelo poder de Deus, mediante a fé, que é o crescimento da salvação,
o conhecimento do Senhor, à medida que conhecemos, obedecemos, à medida que obedecemos, conhecemos mais, à medida que conhecemos mais, o honramos mais e obedecemos mais, e assim nós vamos até o dia da glorificação. Para a salvação, essa salvação preparada para revelar-se no último dia que ele está falando aqui, é a glorificação, quando o Senhor Jesus virá e dirá: vinde benditos do meu Pai para o reino, a glória que você está preparada desde a eternidade. É isso, irmãos, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Que maravilha! Então, essa doutrina da perseverança dos santos, a doutrina da salvação, ela é muito consubstanciada onde você quiser. Aí o que é que acontece com os arminianos? Eles querem colocar essa decisão de Deus aqui, eles querem colocar nossa decisão humana de pecadores em pé de igualdade com a decisão de Deus de salvar os seus eleitos. Não. Eu é que escolho, eu é que me elejo, eu é que decido aceitar a salvação de Jesus, eu é que decido me glorificar no último dia, porque Jesus diz isso: vinde a mim, ou quem quiser venha a mim. Sim, colega. Mas ele também diz: ninguém virá a mim a não ser aqueles que o Pai me der. O pastor até conta, eu acho que foi o doutor Nicodemos. Ele até conta que o cidadão ia passando na frente da igreja e estava escrito lá: vinde a mim, todos que estáis cansados, não sei o quê. Aí ele pensou: de repente está aí, ó, a prova. Vai quem quer. Está aí o chamado, era mais ou menos assim que ele contou. Não é assim não, porque o homem sabe mais que eu contar até a história dele. Olha aí, está aí o chamado do homem. Vai quem quer, depois eu quero, eu vou. Aí quando ele estava escrito lá de fora da porta de entrada da igreja. Aí ele entrou. Quando ele entrou na igreja, quando eu para trás, estava escrito lá: ninguém vem a mim senão aquele que o Pai me der. Então lá fora o cara imaginou que era a vontade dele que ele estava fazendo. Quando chegou lá dentro, ele olhou para trás e viu que não era a vontade do Pai nele. É assim, irmãos. É assim a salvação. Não é diferente disso, não. É assim mesmo. Muito bem. Então lemos aqui já esse trechinho de Pedro, mostrando que ele está dizendo aqui, em poucas palavras, a mesma coisa que Paulo diz naquele texto que nós lemos ainda agora. Não há como nos separar do amor de Deus, porque é Ele quem nos salva mediante sua misericórdia em Cristo Jesus, e é Ele que nos guarda pelo seu poder até o dia da glorificação. Quem vai tocar? Quem vai mudar? Muito bem. Então, irmãos, nós temos aqui agora a conclusão. Nós não concluiremos nessa aula. A conclusão não concluiremos nessa aula. Vamos, com certeza, mais uma aula para ler, acompanhar com os irmãos que estes 5 pontos da doutrina calvinista aqui estudadas, terminamos agora aqui a doutrina da salvação ou da perseverança dos santos, formuladas que foram em contrapartida às doutrinas arminianas, chamada de a representação, que foram apresentadas pelos discípulos de Arminio, né? Elas representam aqui a posição reformada histórica, desde a reforma protestante do século XVI. Então, irmãos, deixa eu dizer para vocês rapidamente aqui sobre essa história da reforma protestante ou o que vinha antes dela. O que foi que aconteceu antes da reforma protestante? Desde a igreja apostólica lá, apóstolo Paulo, Pedro, João e companhia limitados que fundaram as igrejas, né? No Novo Testamento nós temos especialmente Paulo, com suas várias cartas, as várias igrejas que ele fundou e até as que ele não fundou, como foi Colossos e Roma, por exemplo. Então, mas nós vemos que logo ali começaram os ensinamentos. Aliás, no tempo de Jesus, os escribas fariseus já ensinavam errado, contra o ensino de Jesus também. O mataram por causa disso. Então, os apóstolos continuaram com seu ensino, mas havia os falsos apóstolos e os falsos mestres dentro da igreja. As cartas todas tratam disso. Não é novidade. Assim como os falsos profetas e falsos sacerdotes lá no Velho Testamento. Muito bem. Não há novidade sob o sol, já dizia Salomão. Muito bem, irmãos. Então, nós vimos que a igreja católica, apostólica, que se transformou em romana no século IV, com o imperador Constantino, desviou-se totalmente. A igreja virou um império, mas virou um império mesmo, capaz de, inclusive, coroar reis e descoroar reis, ter seu exército próprio e tudo. Que é isso? Mas como é que uma pessoa que é discípulo de Jesus não consegue enxergar que isso está errado? Como é que não consegue enxergar que as igrejas todas as denominações são impérios humanos, cheias de prosélitos, com essa história de missões,
Isso é papo furado, é só para crescer a igreja é instituição. Então, irmãos, nós vemos que essa igreja, na Reforma Protestante, ali na Reforma Protestante, chegou a um ponto de ruptura. Não havia mais condição de seguir. Então, nós temos a Reforma Protestante estudada em qualquer universidade do mundo, porque faz parte da história da humanidade, que dividiu, saiu, cisão da Igreja Católica, ninguém aceita mais Papa e essas presepadas das sagradas tradições. Então, houve a Reforma Protestante, que é esse ensino de Calvino, que nada mais é do que o ensino de Paulo, o ensino de Jesus, o ensino da Bíblia. O que foi? Vamos voltar às Escrituras. Um dos esteios era: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Esse é um dos esteios da igreja, né? Que ainda dizem até hoje, embora isso não seja verdade de jeito nenhum. Não se aplica isso de jeito nenhum. Mas se diz até hoje: a Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta. O próprio pastor que está dizendo isso, ele quer prosélito, ele quer aumentar a igreja dele. Então, irmãos, nós vemos aqui que essa reforma protestante começou a se dividir também, os reformadores. Como eu disse para vocês já em uma aula, nós vimos Paulo se dividindo de Barnabé. Então, os homens são assim. Chegou um momento que eu não concordo com o outro. E como Deus diz, mesmo como andarão dois juntos se não houver acordo entre eles. Claro que ele está falando da salvação ali. Como no caso de Paulo e Barnabé também. Eles eram evangelistas separados pelo próprio Espírito Santo, mandou separá-los para a missão. Pois é, por causa da arrogância de Paulo, Paulo era arrogante mesmo, um fariseu, doutor da lei e tudo, rachou com Barnabé por causa de uma intriga besta por causa de João Marcos, primo de Barnabé, porque fraquejou na primeira viagem e queria na segunda, vai não. Como se ele não falei, esse cabichola não vai comigo mais não. Pois é, a arrogância de Paulo. Mas Deus multiplicou com a divisão. Paulo foi para um lado e Barnabé foi para o outro. Então, onde tinha uma caravana de missões, Deus fez duas através da divisão e multiplicou. Já falei isso para vocês. Deus sabe fazer, transformar em bênção as nossas possíveis desobediências. Obviamente, isso aqui não é apologia a que sejamos desobedientes. Não, Deus vai punir a desobediência. Mesmo que ele transforme essa desobediência em bênção, como foi o caso magnífico, maravilhoso da desobediência dos judeus em provocarem a morte do Salvador. Era o único jeito dessa salvação ser consumada. Pois é, Deus fez isso através da desobediência. Ele sabe como usar, mas não deixará os desobedientes impunes, mesmo que ele use essa desobediência para transformá-la em bênção, como foi o caso de Jesus. Eu garanto, nenhum daqueles fariseus foi convertido e foi salvo. Eu garanto, porque a Bíblia diz isso também. Jesus diz: vós sois filho do diabo, que é vosso pai. E agora? Quem vai mudar uma palavra do Senhor Jesus? Uma reunião vai fazer com que o fariseu resolva se converter? Não, Jesus já tinha dito: vós sois filhos do diabo, que é vosso pai. É por isso que vocês não entendem o que eu digo. É por isso que não compreendeis as minhas palavras. Pois é, irmãos. Então, olha só. Aí vem a Reforma Protestante, como eu disse, dividiu também. Líderes, Calvino, não combina com Lutero, que não combina com não sei quem, com John Wesley, e assim vai. Aí vai formando as denominações, né? Calvinistas, luteranos, anglicanos, wesleyanos, e assim vai. A reforma foi de novo se deformando, até chegar ao pentecostalismo, já no século XX. Já no século XX. Aí, irmãos, a coisa degringolou de vez. Porque aí a palavra de Deus foi realmente abandonada na sua objetividade para dar vazão às nossas subjetividades, às nossas emoções. Eu sinto, o Espírito me disse, não sei quem me disse, eu sinto, o Senhor me revelou. Só não revelou pela palavra. São revelações extra-bíblicas. Então está tudo errado. Certo? Eu costumo dizer que o pentecostalismo foi um golpe mais duro para a igreja do que o próprio catolicismo romano. Né? Mas é assim. Então o que é que nós temos hoje? Ou você continua católico romano, ou você é um reformado que segue o calvinismo, não tem para onde correr, porque, como dizia Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, batista, e eu li aqui em uma das aulas o seu depoimento, o calvinismo nada mais é do que o evangelho, pura e simplesmente.
Ele diz, não há como pregar o evangelho sem pregar isso que chamam de calvinismo. Pois é. Então, irmãos, ou você continua católico romano, ou você é um protestante reformado, dessa linha que nós estamos falando aqui, ou você é um pentecostal, que essa é a tendência de todo mundo, por causa das emoções, do individualismo, do relativismo, da minha verdade. Essa é a tendência. A tendência é todo mundo virar pentecostal dentro de pouco tempo. A igreja católica já está quase toda pentecostal. As igrejas batistas que eu conheço estão quase todas pentecostais. Deus me disse, é o tremelique, eu quero sentir, eu quero sentir uma coisa. Pronto. O que está escrito não vale, eu quero é sentir. O que o pastor tal disse está errado. Eu gosto, meu, isso aqui está errado. Pois é, mas eu gostei do que ele disse. Então, pronto. Então, é isso. Ou você reparou, ou você continua católico, apostólico, romano, ou você é reformado, protestante reformado, doutrina calvinista, ou você é pentecostal. Nem é católico, nem é reformado, é uma outra coisa que foi inventada. Pentecostal é uma outra coisa. E daí degringolou para o neopentecostalismo, que é, na verdade, em muitos casos, não tenho medo de dizer isso, uma quadrilha ou várias quadrilhas a tirar dinheiro dos incautos. Então, irmãos, eu não tenho medo de dizer isso. Né? Isso nós vemos é caso de justiça, inclusive, em muitos casos. Muitos casos é caso de justiça. Eu recebo o Jornal da Justiça todo dia e leio, e aqui e lá eu vejo uma sentença de um juiz condenando o pastor de uma igreja pentecostal dessa a devolver o dinheiro que tumbou de um pobre incauto lá, que deu o dinheiro para a igreja para receber uma bênção e não recebeu a bênção. Ora, se o cidadão vendeu um produto e não entregou, a bênção é um produto, então ele tem que devolver o dinheiro, mais do que é justo. Muito bem. Então, irmãos, nós vemos aqui que a representação dessa reforma protestante é o calvinismo. O calvinismo é confundido, inclusive, com doutrina reformada. A doutrina calvinista é também sinônimo de doutrina reformada. Aí, como as pessoas têm raiva de Calvino, grande maioria, e é Calvino que nasceu de Calvino, ele não sabe nem quem foi o homem, ele não conhece a doutrina do homem, ele não conhece a obra do homem, nunca leu o livro do homem, mas ele é ensinado a dizer que é Calvino, eu quero saber de calvinista. Aí não sabe nem o que é. Nunca leu um livro, não sabe a obra do homem, nada, mas é contra. Por quê? Porque o ensino dele era muito duro, como o de Jesus, como o dos apóstolos. Vale? As pessoas dizem que o ensino de Jesus, o Jesus, o meio e doce Jesus. Foi ele quem disse, seu discípulo quer ir embora, pode ir. Foi ele quem disse isso. Foi ele quem disse. É tão bom, é tão bondoso. Hein? Na lei de Deus no Velho Testamento, que era brabo, não matarás, está escrito. Então, o camarada só era considerado homicida se ele realmente matasse alguém, assassinasse alguém. Pois Jesus disse, não. Basta você odiar seu irmão, você já o matou. Então, repare que a graça de Jesus, que é tão boa, é muito mais dura do que a lei lá do Velho Testamento. Por quê? Porque o nosso conhecimento é muito maior. O nosso conhecimento é muito maior. Nós temos um conhecimento hoje muito maior, digamos, em termos do que nos foi revelado, muito maior do que o que teve Abraão, Moisés, Elias, quem quer que seja. O nosso conhecimento é muito maior, porque nos foi dada a palavra toda revelada agora. Nós seremos muito mais cobrados. Então, irmãos, essa é a doutrina. Desde a reforma protestante do século XVI, essa é a doutrina que vem se deformando. A reforma vem se deformando. E nós temos que, os pastores fiéis, têm que pugnar, têm que instar, insistir o tempo todo nisso, para ver, como Paulo dizia naquela época, para ver se salvamos alguns, porque a maioria, na verdade, repito, a maioria dos membros de qualquer igreja é constituída de prosélitos. Pessoas até boas religiosas. O homem rico também era. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Cumpre a lei, já cumpro. E cumpria mesmo. Ainda te falta uma coisa. Pois é, essa uma coisa era exatamente a que o impedia de ir para o reino de Deus. E Jesus sabia disso. Ele virou as costas, foi embora. E lá está escrito que Jesus o amou. Mas não o amou para a salvação. O amou porque era um homem bom. Homem bom. Ele o amou, pois é, ele vai para o inferno sendo um homem bom. Então, irmãos, essa história de eu dou o dízimo do endo, do gominho, do hortelã, eu oro 3 vezes ao dia, lembra lá do fariseu e o publicano, a parábola que Jesus contou? Eu dou o dízimo, eu sou bom, eu oro 3 vezes ao dia, eu não sou como esse publicano, ladrão.
Pois é, o pobre publicano ladrão, calvinista, dizia, Senhor, ser propício a mim, pecador, eu não posso nem olhar para cima, eu não sou digno. Jesus disse, este saiu justificado. O bonzão lá, o religioso lá que fazia tudo certinho? Não. É graça de Deus, irmãos. Então nós temos que perseverar assim. Assim, é possível estabelecer a diferença entre o calvinismo e o arminianismo, à luz das Escrituras, constatando que essa diferença é ainda mais profunda do que possa parecer à primeira vista. Eu tenho dito aqui ao longo das aulas e na igreja, você já me ouviu dizer isso várias vezes. Quem não entende a salvação como eu entendo, não é meu irmão em Cristo Jesus. Pode ele ser batista, presbiteriano, congregacional, o que for. Se ele não entender a salvação do mesmo jeito que eu entendo, não foi o mesmo Espírito que revelou a mim e a ele. Se eu tenho uma revelação, eu entendo de um jeito a salvação, e o cidadão ali entende de outro jeito, detalhe, totalmente diferente, então nós não somos irmãos. Eu não vou nem aqui afirmar que eu sou salvo e ele é condenado. Não se trata disso. Eu estou dizendo que nós não estamos andando juntos. E como andarão dois juntos se não há acordo entre eles? Como Deus disse através do seu profeta. Então, olha só. Por que Jesus disse aos fariseus, por que vocês não entendem as minhas palavras? Por que vocês não compreendem o que eu digo? Porque não são das minhas ovelhas. Em outro lugar, em outro momento, ele disse, Pai, eu te dou graças, porque tu tiveste prazer em revelar estas coisas a esses meus pequeninos e não revelar a esses grandões doutores da lei aqui. Então, observe que a revelação de Deus sobre a salvação é uma só. Se ele revelou a estes aqui, foi igual. Não houve revelação diferente aos apóstolos. Como eu mostrei aqui, Pedro ensina a mesma coisa que Paulo ensina. Em algum momento nós podemos ver divergência entre Tiago e Paulo. Há divergência sim, em algum momento, no entendimento de graça e fé e tal, mas é cada circunstância. Ali um não está dizendo que o outro está errado, mas as circunstâncias, a forma como foi dito em um lugar e no outro, está certo também. Nós temos que entender a Escritura de um modo geral e perceber as particularidades. Certo? O que Tiago estava ensinando lá naquele momento era que a salvação é pela fé, sim, mas se não tiver obra, então nem fé tem, coisa nenhuma. Aí ele puxa um para o lado das obras. E dá a entender claramente, até porque está escrito, que se você tem que ter fé, tem que ter obras. Mas não é que tem que ter obras, você tem que ter fé e as obras são as obras de Deus em nós. Então, a forma como o Tiago explicou, fica parecendo que as obras também salvam você. E fica parecendo mesmo, não adianta tentar atenuar, não. Fica parecendo mesmo. Então, aí diverge o ensino de Paulo. Você vê até claramente que as duas cartas dos dois, em algum momento, dá a gente perceber que não está se referindo ao que o outro pregou. Não é? Então, irmãos, mas não há revelação diferente da salvação para um apóstolo e outro apóstolo diferente. Não há. Não há revelação diferente. Nós vemos aqui agora que Pedro ensina, com outras palavras, a mesma coisa que Paulo ensinou. Nós vemos o ensino contra os falsos mestres, todos eles ensinam a mesma coisa. Contra os falsos mestres. Então, irmãos, não é meu irmão quem não entende a salvação como eu entendo. E eu não vou aqui nem dizer que eu entendo e ele não entende. Não, estou dizendo que está diferente, não somos irmãos. Não fomos salvos pelo mesmo Senhor Jesus. Não fomos eleitos pelo mesmo Senhor Deus. Não fomos justificados pela mesma obra de Jesus na cruz do Calvário, pela mesma justiça. Não fomos adotados como irmãos em Cristo Jesus, já que o cidadão pode ser desadotado e eu não. Não fui eu que me elegi, foi Deus. Ele acha que foi ele. Não fui eu que me justifiquei, foi o Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ele acha que foi ele que resolveu assumir essa justificação. Não fui eu que me adotei, foi Deus que me adotou em Cristo. Ele acha que foi ele que se incluiu. Eu não posso resistir a esse chamamento do meu Senhor Jesus. Ele acha que pode. Uma vez recebida essa bênção da salvação, eu não posso mais perder a salvação, porque eu vou caminhar conduzido pelo Espírito Santo. Ele acha que pode deixar o caminho que ele vai entender. Então, nós não somos irmãos. O nosso Deus não é o mesmo, o nosso Salvador não é o mesmo, a salvação não é a mesma, a glorificação, a santificação não é a mesma, a glorificação não será a mesma. Não somos irmãos. Sem nenhuma arrogância. Eu estou dizendo que a Bíblia diz. Vamos já ver isso aqui. Então, não é simplesmente, irmãos, uma diferença denominacional, não. Não é.
Não é simplesmente questão de ênfase. Não é. Não é. Mas de conteúdo, de essência. O calvinismo crê em um Deus que realmente salva, efetivamente salva, está consumado na eternidade. Já o arminianismo crê num Deus que apenas possibilita que os homens decidam se salvar ou não. E nós sabemos que não é assim. Por isso eu digo para vocês, conquanto possa parecer arrogância eu dizer que não sou irmão de alguém que não entende a salvação como eu, não é arrogância não, é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Se eu não entendo o que o Senhor Jesus disse do jeito que outra pessoa entende, se ele entende diferente de mim ou eu entendo diferente dele, um dos dois está errado ou os dois estão errados. Mas os dois estarem certos, entendendo de forma diferente a salvação, isso é uma impossibilidade. Ou Deus seria um Deus de confusão. E como Paulo diz aos Coríntios, Deus não é Deus de confusão. Muito pelo contrário, ele é o Deus da revelação, a ponto de ele mesmo descer do céu para vir aqui, se revelar a nós, na nossa língua, com o nosso jeito, com o nosso corpo, nas circunstâncias em que nós vivemos, no mesmo mundo corrompido, sofreu tudo que nós sofremos, foi tentado como tudo que nós fomos tentados, porém, sem pecado, como nós vimos, foi aperfeiçoado pelo sofrimento, pelas coisas que sofreu, aprendeu a obediência pelas coisas que passou. Pois é, esse é o Deus da revelação a esse ponto. Como é que eu vou entender diferente de um outro camarada? Tudo isso eu entendo de um jeito e ele entende de outro. Um dos dois está errado, ou os dois estão errados. Os dois estarem certos, um indo por um caminho, dizendo que está seguindo Jesus, e o outro vai por outro caminho, dizendo que também está seguindo Jesus. Isso é uma impossibilidade. Isso é uma impossibilidade. Então, irmãos, olha só, não é simplesmente uma questão de ênfase. Não é, irmãos. É questão de conteúdo, é questão de essência. Deus é um Deus que salva efetivamente, e não um Deus que apenas possibilita a salvação. Não é? Então vamos ver aqui. O calvinismo crê em um Deus Pai, que elege de fato, enquanto que o arminianismo crê em um Pai que, pela sua presciência, apenas ratifica a eleição daqueles que ele previu que exerceriam fé e arrependimento. É assim. E quando eles decidirem, tanto que eles apelam nas suas pregações, dê uma chance para Jesus, Jesus está querendo te salvar, mas você tem que aceitar, você tem que levantar a mão, dar um passo de fé. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes eu ouvi isso em igreja batista? Eu estudei em 2 seminários batistas, e participava de cultos e tudo. Muito bem, irmãos. O calvinismo crê em um redentor que objetivamente redime, enquanto que o arminianismo crê em um redentor em potencial que apenas viabiliza a redenção no mundo. Do mundo é quem quiser. Aí, eu joguei a rede aí. Vamos ver qual é o peixe que é para debaixo da rede. É mais ou menos assim. Calvinismo, não. Ele objetivamente redime aqueles a quem ele escolheu. Vamos andando mais. O calvinismo crê em um Espírito Santo que chama soberana e eficazmente indivíduos que Deus elegeu, enquanto o arminianismo crê em um Espírito Santo que apenas persuade moralmente, mas que inclusive pode ser resistido. Ele persuade moralmente, mas pode até ser persuadido, e depois, outra palavra nova, despersuadido. É esse o Espírito Santo do arminianismo, o Espírito Santo relativamente fraco, digamos assim, que o homem pode resistir. Não é? Muito bem, vamos concluindo. O problema, portanto, não está em que ambos creiam que as doutrinas da queda, eleição, expiação e salvação, no sentido de perseverança dos santos, têm a mesma natureza, diferindo apenas da extensão. Não é não. Nós somos crentes. Eu sou crente calvinista, o camarada ali é crente arminiano. Só mudou o nome, mas nós somos crentes todos dois. Não é só assim não, irmãos.
Não é só assim, não. Então, olha só. A dificuldade, irmãos, está na queda. Não está, aliás, na queda ser maior ou menor. Calvinismo, a queda foi total, né, em Adão. Arminianismo, não, a queda foi de Adão. Eu apenas faço parte desse negócio aí, mas eu me levanto se eu quiser. A dificuldade não está na eleição ser condicional ou incondicional. Para o arminianismo, ela é condicional. Deus vai eleger aqueles que ele viu que vão se arrepender. O calvinismo diz que não, ela é incondicional. Deus elege o pecador que ele quis, sem nenhuma condição. Eu escolhi vocês porque eu quis. Ele diz isso claramente na Bíblia. Não foste vós que escolheste a mim, fui eu que escolhi a vós. Ele diz tão claramente. Não é só questão de extensão, é de conteúdo, é de essência. Muito bem. A dificuldade não está apenas na expiação ser limitada ou ilimitada. O arminianismo diz que ela é ilimitada, ela é para quem quiser, ela é para todo mundo. O calvinismo diz que não, que ela é limitada aos eleitos de Deus. Eram teus e tu os deste. Jesus disse, eram teus e tu os deste. Ninguém vem a mim senão aquele que o Pai o enviar. Eles já são de Deus, né? Já são eleitos na eternidade. Muito bem. A diferença não está apenas na graça ser resistível ou irresistível. Para o arminianismo, ela é resistível, eu aceito se eu quiser. Já para o calvinismo, não. Jesus passa com os camaradas que estão pescando lá, cuidando da sua azeite, e diz, sigam-me. E esses camaradas vão sem saber nem quem é o convidador. Deixam o pai, o empregado, o barco, o emprego, tudo, para seguir o Senhor. Quando Jesus chama para segui-lo, é assim. A pessoa vai. O morto de 4 dias, Lázaro vem para fora. Ele veio. Porque a palavra do Senhor, para aqueles que ele chama para vir, virão. O que ele chama para não vir, virarão as costas como o homem rico. Mas ele chamou. Só que não foi um chamado para a salvação. Ele chamou para responsabilizar a pessoa depois de eu não fui chamado? Foi. Todo mundo é chamado. Aí, o arminianismo quer colocar esse chamamento, essa vontade do homem em pé de igualdade com aqueles que Jesus chamou para vir. O que ele chamou para vir, virá. O que ele chamou para resistir, resistirão. Então, irmãos, o problema real é que, conforme demonstrado por Calvino, no arminianismo, a queda não é queda. A eleição não é eleição. A expiação não é expiação. A graça não é graça. E a salvação, no sentido de glorificação final pela perseverança dos santos, não é salvação. Tudo é, mas pode não ser. É o relativismo. Concluindo, por isso, insisto em lembrar que, assim como na parábola do fariseu e publicano, lá em Lucas 18, lá fica claro, naquela parábola do fariseu e do publicano, quem é o arminiano e quem é o calvinista. Mesmo antes de existir esses nomes. Ali fica claro quem é o que decide dar dízimo, do indo, do cominho, do hortelã, eu oro 3 vezes ao dia, é ele que é o religioso porque ele quer. E o pobre fariseu dizendo, eu não tenho condição nenhuma. Como é? Publicano. Eu não tenho condição nenhuma, meu Senhor, depende da tua graça. Essa é a pregação do calvinismo. Então, irmãos, arminianos e calvinistas veem a salvação de forma totalmente diferente, conforme nós vemos lá naquela parábola de Lucas, de Jesus, do fariseu e do publicano. Eles veem totalmente diferente. Um acha que ele tem poder para resolver essa parada da salvação, o outro sabe que não tem. Não é acha, não. Ele sabe que não tem. O pretensioso acha que tem. Ele pode resolver isso. Eu vou à igreja todo domingo, dou dízimo. Eu sou professor de escola dominical, eu sou chefe não sei do quê, eu sou diretor não sei das quantas. Pois é, sou eu que resolvo um monte de coisa. Eu tenho capacidade, eu aumentei essa igreja, eu recebi essa igreja com tantos membros, hoje tem tantos, eu recebi essa igreja com tantos prédios, hoje tem tantos prédios, eu recebi com igrejas em tantos estados, tantos por cento, hoje tem tantos estados. Eu já ouvi isso dentro da minha igreja, exatamente isso que eu estou dizendo. Certo? Pois é, sou eu, somos nós que fazemos isso aqui. Isso aí, irmãos, o Hermínio de Moraes faz muito melhor com os supermercados dele. Né?
faz muito melhor com o supermercado dele. O dono da Odebrecht faz muito melhor no mundo, agindo como o mundo, do que isso. Olha o império que ele construiu. Um dia a casa cai. Pois é, a igreja também. Um dia a casa cai. Muito bem, irmãos. Então não se trata, certo? Não se trata, irmãos, de simples querela denominacional. Não, irmãos. Não é isso, não. Trata-se da justificação ou não de pecadores pela graça de Deus. É Ele quem elege na eternidade, pela sua graça, pela sua misericórdia, pecadores condenados lá em Adão, todos. É Ele quem elege pela graça aqueles que Ele mesmo resolveu eleger. Ele diz isso à larga ao Novo Testamento. É Ele quem chama no tempo oportuno por uma pregação, seja na época de Moisés pela lei, como nós vemos, inclusive até Esdras também fazendo no retorno, pegou a lei e leu lá chamando o povo. Como nós vimos Elias chamando o povo e dizendo, vocês decidam que Deus vocês vão servir. Nós vimos Josué também dizendo, vocês decidam que Deus vocês vão servir. Se querem servir os Baalins, Baal, ou o que for, eu e minha casa serviremos ao Senhor, um eleito de Deus. Então, irmãos, é isso. Trata-se dele ter chamado aqueles que ele quis. Aí, com a revelação total que nós temos hoje aqui, sabemos que o Senhor Jesus veio, cumpriu toda a lei e disse, está consumado. Deixou seus apóstolos formados por ele para criar a igreja mundo afora. E criaram. Não há um vivente nesse mundo que não saiba dessa história de Jesus de Nazaré. Pode até ter alguém que nasceu agora, ou ainda não aprendeu nem. Pode até ter. Deus sabe como tratar com esses. Mas hoje, em plena evolução da tecnologia como está, não existe. Essa história de vamos pregar para o muçulmano conhece Jeová muito mais que nós, os tais cristãos. Né? Muito bem, irmãos. Então, não se trata de simples querelas denominacionais, não, irmãos. Trata-se da justificação de pecadores ou não. Está consumado. Aí, quando entendemos isso, somos adotados como filhos do rei. Quem vai desadotar? Somos santificados pelo estudo da palavra, pelo ensino de pastores mestres, no poder do Espírito Santo, em oração no Espírito Santo, em comunhão com os irmãos, no amor de Deus. E assim seguiremos em santificação até o dia da glorificação. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nós lemos aqui, né, irmão? Que coisa é? Quem nos separará? Quem nos separará? Vamos ler de novo, rapidinho. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o meu Deus. Essa é a minha doutrina. Quem não tem essa doutrina, certamente não está caminhando pelo mesmo caminho que eu estou. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus filhos, especialmente aqueles da minha igreja, a quem eu ensino. Que nós estejamos caminhando no caminho que é o Senhor Jesus. Eu sou o caminho. Que nós estejamos andando na luz. Eu sou a luz. Vocês veem, quem andar atrás de mim não andará em trevas. Então é esse o ensinamento que nós tentamos passar para vocês, instando constantemente. Ainda que possa ser desagradável a alguns, não importa. Eu faço o que tem que ser feito, no temor do Senhor. Que Deus nos abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que Deus nos ajude. Amém.